Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos. Tudo bom? Tudo bem. Ricardo, você, curto e grosso, o eleitorado de Alagoas foi para a direita? Essa é uma história complicada, né? Eu vou fazer uma pergunta respondendo. Os jesuítas, né? Os jesuítas sempre responderam a uma pergunta com outra pergunta. Quantos governadores de esquerda Alagoas já teve que você lembre? Pois é. Ronaldo Lessa. Eu acho que isso já responde muito, né? Então a gente tem uma tradição de centro para a direita que é histórica, né? A gente há de lembrar que a elite, que era quem votava, né? A elite do estado de Alagoas, que vem do setor açucareiro, sempre foi extremamente conservadora. Eu diria mais, reacionária, ou seja, da direita. Sempre foi. E continua sendo, até hoje, né? Vai ter exceção? Vai, né? Evidentemente, se você for generalizar tudo, né, universalizar, é burrice. Já dizia o grande tricolor Nelson Rodrigues. Mas veja só, a gente tem, nesse momento, tem uma mudança de comportamento e tem, né? Você tem essa elite que sempre foi de direita, que também é profundamente inculta. A gente há de entender, inculta mesmo. Uma turma que, em regra, não gosta de ler. Às vezes tem uma formação técnica boa, né? Até empresarial, domina a área deles, mas assim, não vai além disso, porque não tem interesse. Não tem interesse. Aí você tem, por outro lado, os novos ricos, e esses fazem parte dessa direita ruidosa nova, porque o que a gente tem de novo é essa direita ruidosa, que se encontrou nas redes sociais. Conectou essa turma, né? As redes sociais são muito úteis para isso e essa conexão se dá no mundo todo, né? É verdade. Porque ela é muito emocional o tempo todo, né? Vai para o sentimento primitivo em geral das pessoas. Esses novos ricos, e a gente tem empresários aí do setor imobiliário, do setor hoteleiro, que inclusive, você há de lembrar que a gente sabe disso, financiava essa turma, financiava os acampamentos na porta do exército, enfim. As passeatas, as passeatas, né? Normalmente eram coisas assim bem volumosas, né? Porque com trio elétrico tinha grana, né? E essa turma financiava. E é engraçado, eu vi uma vez um discurso de um deles, vi porque mandaram para mim, que o cara dizia um absurdo, né? A corrupção, e esse cara conhecido como lavador de dinheiro, lavanderia de dinheiro de alguns personagens aqui icônicos, e o cara protestando e xingando porque o Lula é o maior criminoso, o maior ladrão da história do Brasil. Eles repetem muito isso, né? E essa turma, que eu acho que pelo menos alguns deles, né, ainda vão entrar nas investigações da Polícia Federal sobre o 8 de janeiro, pelo que eu tenho ouvido, essa turma ainda vai chegar, alguns deles. Eu espero que chegue mesmo, né? Mesmo que não sejam presos, mas pelo menos que fique claro para a população que essa turma investiu no caos. No mínimo, investiu no caos. E tem uma outra história, né? Para essa turma, distribuição de renda é um crime, né? Distribuição de renda, qualquer política social é um crime, é coisa de comunista. É engraçado, né? Eu queria ouvir de algum deles como é que eles interpretavam ou interpretaram a social-democracia na Europa. Se aquilo para eles era comunismo, né? O Papa, né? Para muitos deles, o Papa é comunista, porque o Papa se manifesta, né, em relação às desigualdades sociais de forma muito veemente. E é um bom Papa, né, o Papa Francisco. E para eles cabe muito uma história do Dom Helder Câmara. É uma figura memorável, né, belíssima, um ser humano extremamente diferenciado, porque era um homem bom acima de tudo. Não vou nem tocar na questão religiosa. Ele dizia: se eu dou comida aos pobres, eu sou um santo. Se eu digo que os pobres estão morrendo de fome, eu sou comunista. Então, para essa turma é isso. E é engraçado porque, se você olhar, essa turma nunca leu Marx, não tem a mínima ideia do que é o comunismo, do que seja o que é o comunismo. Não, tudo que é contra mim, que falar de pobre é comunista. Falou de pobre é comunista. Então, para eles, cabe muito essa história. Na sua oração, eu pararia no nunca leu. Não iria além da lei. Mas eu sei, mas é porque o Marx, o comunismo é uma criação, né? Enfim, teórica do Marx. Essa turma nunca leu e fica dizendo todo mundo, porque é comunista, falando um bando de ignorantes. Endinheirado, tudo bem que façam bom uso do dinheiro, agora que pelo menos use esse dinheiro, né, para educar os filhos, né?
para que os filhos não sejam tão ignorantes quanto eles. Eu conheço alguns deles, e dá pena, o cara não sabe escrever, como dizia meu pai, é cachorro com X, né? Meu Deus. Pois é, e é por aí, né? E o cara é formado, enfim, tem uma formação, entre aspas, técnica, sabe ganhar dinheiro, e é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, quem sabe ganhar muito dinheiro, só sabe ganhar dinheiro, né? E aí exclui qualquer possibilidade de ter uma justiça social. O cara não se interessa por isso. Distribuição de renda, para quê? E aí tem até uma história da porofobia, né? Que é fobia de pobre. E essa turma, boa parte dessa turma tem. Você chega à classe média. A classe média tem uma parcela sempre levando em conta, é uma parte, né? Nunca é o todo, né? Que é a revista, né? Que quer ascender na vida e tem um ressentimento imenso, inclusive em relação ao governo, né? De forma geral, porque eles acham que você pagar imposto é ser roubado, né? Pelo Estado, pelo governo. O político está roubando porque o meu dinheiro tinha que ser para mim. Mas a distribuição de renda se dá em qualquer país civilizado pelo imposto, pela cobrança de imposto. E deve ser assim. Os países mais igualitários têm uma cobrança de imposto muito acima do Brasil. Muito acima. A questão da aplicação aí é outra história. Porque aqui você tem o caos. Você tem quem rouba, efetivamente, e tem quem aplica muito mal. Isso. Tem que se levar em conta que servidor público tem de ganhar bem. Agora, evidentemente, tem que ganhar bem e tem que trabalhar. Quando isso não acontece de trabalhar, aí é outra história. Aí é um problema, de forma geral, da cultura brasileira do serviço público. Olha, eu conheço muita gente do serviço público que trabalha. Então o cara acha que todo servidor público é ladrão. Não é? Todo servidor público, a não ser aquela casta, né? Isso, a elite do servidor público, do judiciário. E, de fato, o judiciário do Brasil é um dos mais caros do mundo, né? E o resultado, o retorno, é muito aquém do que a população precisa. E essa parcela da classe média está muito aqui, no caso do estado de Alagoas, não apenas no setor empresarial, médio empresarial, mas no serviço público de elite, né? Enfim, quem ocupa cargos no judiciário. E é uma turma extremamente raivosa. E tem uma parcela dos médicos, a gente viu, negacionista. Quantas vezes a gente viu aqui durante a pandemia médicos que saíram distribuindo cloroquina na casa das pessoas. Tem até um cara que é de uma formação muito boa, mas ficou muito específico. Eu lembro, aí eu vou... O Milor Fernandes tinha uma frase sobre a história do especialista, né? Ele dizia, o especialista é aquele cara que só não é ignorante numa coisa. E a gente teve muito dessa turma na classe médica, lamentavelmente. É um caso trágico, e eu digo isso não é para zombar não, porque de fato eu tenho pena, porque eu conhecia um médico aqui, que é um cara conhecidíssimo, diretor de um hospital, que se negou a se vacinar contra a Covid, morreu de Covid. A esposa, que ele não permitiu que se vacinasse, quase morre também, e o filho idem. Quer dizer, essa turma é a nova direita do estado de Alagoas. Mas, repito, é uma direita que sempre aconteceu no estado de Alagoas, sempre foi predominante. Você respondeu a pergunta, né? Ronaldo Lessa foi o único governador de esquerda, né? Mais à esquerda. Se você pegar, quer dizer, comparativamente, a gente sempre vai raciocinar comparativamente, e foi o único governador de esquerda, mas todos os outros, ou eles foram do centro, ou foram da direita. Assim, extrema-direita... Jamais. Não. O risco de acontecer... Agora, o Paulo Dantas é um cara de direita. Sim. Centro-direita é um cara de direita. Os caras dizem, o Paulo Dantas é comunista. Tem gente que diz isso, né? O Paulinho, como diz aquele amigo seu, né? Chama o Paulinho, né? O Paulinho virou um cara de esquerda. O Paulinho não é um cara de esquerda. É um cara de direita, de centro-direita. Pode até ter melhorado com o convívio, né? Com setores mais progressistas, mas a nossa tradição é uma tradição direitista. Isso muda. No momento em que aconteceu o Ronaldo Lessa, mudou. Porque havia a perspectiva, né, de que houvesse uma transformação. Lamentavelmente, foi frustrante até. Né? O Ronaldo avançou em algumas questões, mas, de certa forma, foi frustrante, porque se esperava sempre muito mais, como eu espero mais do Lula sempre. Né? O Lula representa um avanço? Representa. Mas eu espero que haja um avanço maior.
Evidentemente, eu não sou maluco, e essa altura do campeonato da minha vida, com 66 anos, eu sei que existe uma coisa chamada correlação de forças em política. Você avança no que é possível. E se você tem um apoio, não só a sua vontade, né? O voluntarismo não resolve, né, a situação social de um país. Mas se você tiver uma base, inclusive parlamentar, que lhe possibilite esses avanços. Então, não foi para a esquerda. Não foi para a esquerda, naquele momento até foi, se você comparar historicamente. Mas assim, não foi para a direita. Está onde sempre esteve. E nós nunca estivemos, em regra, repito, com essa exceção, na esquerda. Eu espero que, e quando eu falo esquerda, setor progressista, eu não falo em comunismo, não, né? Governo socialista, comunista, não, Salvador Allende, não estou esperando nada disso, não. Mas que seja um governo que tenha uma visão social acima de qualquer coisa. Investimento básico. Já disse, vou repetir, para mim, um governador, um governante para conquistar, entre aspas, o meu interesse e a minha atenção, ele vai investir prioritariamente sempre em educação. Porque a educação, quando você investe em educação, você não olha para o agora, né? Você investir no futuro, e investir no futuro é coisa para gente grande. Ainda não tivemos, lamentavelmente, né, esse personagem suficientemente grande na história de Alagoas. É isso, cara. A gente está falando aqui de uma projeção, naturalmente, né? A gente, no momento que a gente grava, inclusive, houve a eleição na Europa, onde a extrema-direita conseguiu um crescimento considerável. Isso é inegável. Aí não é mais projeção, é fato. Ressentimento, né? Assim, é engraçado. Da Europa, engraçado não. É vício, né, de linguagem, meu, de engraçado. É interessante observar que a Europa tem uma coisa chamada migração, né? Tem um livro, eu já sugeri aqui, de um Gilmour, que é um geógrafo francês, chamado Fim da Classe Média, que explica muito bem esse fenômeno, né? Não é uma história apenas de preconceito contra os imigrantes, né? É porque tem uma tensão na visão das pessoas, boa parte desempregada, né? E que foi mandada para a periferia, né? E que está vendo essa concorrência, né, com o migrante. Inclusive nas políticas de Estado, né? Então, é preciso entender também o que acontece por lá. Né? Um pouco, isso eu estou falando superficialmente. Mas é diferente da situação local. A situação local sempre foi de concentração de renda, de muita concentração de renda e de extrema pobreza. É isso. Então, eu vou partir logo para a minha dica cultural, porque, como eu falei, isso é uma projeção. Eu acho que a gente voltaremos a esse assunto depois dos dados, depois da eleição, depois de tudo isso. Uhum. Eu desconfio que a gente vai voltar a esse assunto sobre esse mesmo mote. Eu acredito que essa projeção vai se concretizar. Mas aguardemos. Falta ainda uns 4, 5 meses. Mas há prognósticos de especialistas de que os 2 ou 3 vereadores mais votados em Alagoas devem ser desse campo político. E já foi da esquerda, né? Vereador na capital, né? Exatamente. Minha dica, Ricardo, é um filme alagoano, pernambucano. Ele se chama Sem Coração. Por que eu estou dando essa dica? Porque esse filme chegou há 2 semanas atrás na plataforma mais popular, a Netflix. Uhum. Esse filme se chama Sem Coração, foi filmado aqui na costa de Alagoas. É uma diretora alagoana, a Nara Normandi, e um diretor pernambucano. Mas o filme, porque a gente tem exemplo de outros filmes alagoanos não tão bons, na minha opinião, que foram feitos também com dinheiro público, mas ele representa uma nova força, uma nova geração do cinema. A fotografia desse filme é muito bonita, os diálogos são muito bem feitos, o filme ele é tocante, entendeu? Eu gostei muito do filme, Sem Coração, está no Netflix, e ele representa um movimento, ele não é uma coisa imposta, isolada, né? Eu achei muito legal isso. Então, minha dica é Sem Coração, está no Netflix. É importante você dizer isso, né? Faz parte de um movimento. Eu tive a oportunidade de ir numa mostra de cinema aqui, Sururu, e tem muita gente nova, né, fazendo cinema e fazendo cinema bem. Sobre Sem Coração, me desculpe o nepotismo, né? Minha sobrinha Vanessa Mota, ela é uma das responsáveis pela fotografia. E ela é uma pessoa muito dedicada, muito apaixonada por isso. Eu gosto de gente apaixonada pelo que faz. E ela, além de ser talentosa, ela é muito dedicada, trabalhadora pra caramba e apaixonada por isso. Eu vi o filme,
até por recomendação dela, né? E você também já tinha me dado esse toque. Gostei do filme, é um bom filme, não é um filme espetacular, mas é um bom filme, sim. E o mais importante, como você disse, faz parte de um movimento. É um grupo de cineastas alagoanos que começa a se mostrar para o mundo. E tomara que dê certo, muito certo. A minha dica também é na área de audiovisuais, né? É uma série que está na Netflix, fantástica. Hitler, começo, meio e fim. São 6 episódios, cada um de 1 hora, com cenas inéditas, áudios originais, né? Do julgamento de Nuremberg, né? Em 1946, e das próprias manifestações do Hitler, os discursos deles. Muito interessantes, muito interessante. É uma senhora aula para quem nunca viu nada. Eu já vi coisa demais, mas ainda assim me apaixonei por essa série. Legal. Vi 3 episódios num dia, cada um de 1 hora, 3 episódios no outro. Um final de semana eu tinha visto essa série. Recomendei para um monte de gente. Para mim, estou vendo. Inclusive meu filho ficou como dever de casa, né? Dever esse documentário, porque ele é muito bom. É um documentaraço. É uma série documental. Vale muito a pena. É de Joey Berlinger, que é um cineasta americano, documentarista, muito premiado, né? E é feito com base no livro Ascensão e Queda do Terceiro Reich, de um jornalista americano que foi correspondente dos Estados Unidos, né? Na Alemanha, durante o período de ascensão do Hitler, né? 1934, ele foi para lá. Ou seja, ele acompanhou por dentro. E tem um spoilerzinho rápido, né? No final, que ele diz, durante até a exibição dos episódios dele, que eu acho fantástico. Isso poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, com qualquer povo. Me lembrou muito um outro documentário de 30 minutos, 32 minutos para ser mais exato, de Alain René, né? Noite e Neblina, que é fantástico. Eu sei que no YouTube tem e que vale muito a pena. Noite e Neblina, eu estou recomendando aqui, sugerindo, e Hitler com começo, meio e fim. É isso, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado também. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.